O dia que o empresário Marcos Lucena caiu de joelhos, o dia que Marcos sentiu que as pernas lhe falharam e desabou sobre a grama recém-cortada de sua própria mansão em Alphaville, não foi por um infarto, nem porque suas ações na Bovespa tivessem despencado em mais de 20%. Minhas queridas amigas, esse homem que vestia ternos italianos de R$ 5.000 e que assinava cheques que poderiam alimentar uma cidade inteira do interior por um ano, caiu de joelhos porque pela primeira vez em sua vida seus olhos viram a verdade. E a verdade dói mais que qualquer golpe físico. Essa manhã Marcos havia saído de seu escritório no 40º andar do prédio mais alto da Faria Lima com uma fúria que lhe queimava a garganta como pimenta malagueta. Ia decidido, ia cego de raiva. Em sua cabeça retumbavam as palavras venenosas de Mariane Campos, essa carioca da Zona Sul que se passeava por sua casa de Alphaville como se fosse a dona do mundo. "É uma selvagem, Marcos", havia gritado Mariane pelo telefone, fingindo um choro que lhe saía perfeito demais, ensaiado como novela das 8. Essa tal Nina Freitas, eu vi ela balançando o Léo com força, quase jogando ele no berço. Vi com meus próprios olhos e ela ainda me desrespeitou na minha cara. Me disse que eu não era ninguém para dar ordens na sua casa. Ou você manda essa favelada embora hoje mesmo, ou eu chamo a Polícia Civil. Não vou permitir que uma nordestina maltrate seus filhos enquanto você brinca de empresário bem-sucedido. Marcos havia socado a mesa de mogno importado com tanta força que derrubou o porta-retratos com a foto de Isabel, sua falecida esposa. Como Nina se atrevia? Ele pagava R$ 2.500 por mês para essa babá, uma fortuna para uma moça do interior, ou assim acreditava ele, para cuidar do único que lhe restava de sua amada Isabel. Os gêmeos Léo e Theo, seus filhos, essas crianças que ele, em sua covardia e dor profunda, mal se atrevia a olhar nos olhos, porque tinham a mesma cor de mel da mãe morta. Dirigiu seu BMW X6 preto pela Marginal Pinheiros até sua casa de campo em Alphaville. Essa mansão de 1.200 metros quadrados, cercada por muros de 4 metros de altura, que mais parecia uma fortaleza militar que um lar familiar. Ia ensaiando mentalmente o discurso de demissão, ia humilhá-la na frente dos outros funcionários, ia jogá-la na rua sem um centavo de indenização, ia defender Mariane, sua futura esposa, a mulher que supostamente havia vindo para colocar ordem naquele caos doméstico. Chegou ao condomínio fechado. O porteiro uniformizado abriu o portão eletrônico com reverência exagerada, como sempre fazia diante dos moradores milionários. Entrou na propriedade. O silêncio era estranho, perturbador. Não se ouviam os gritos habituais que ecoavam pela casa. Não se ouvia o choro dilacerante dos gêmeos que sempre lhe partia a cabeça quando chegava estressado do trabalho. Desceu do carro alemão, bateu a porta com força e caminhou até a entrada principal de mármore Carrara. Mas algo o deteve no meio do caminho. Um som. Não era um choro desesperado. Era uma gargalhada cristalina. Não uma risada qualquer, mas esse som borbulhante, puro e melodioso, que fazem os bebês quando sentem uma felicidade tão grande que não lhes cabe no corpinho. Marcos se deteve em seco como se tivesse levado um tiro. Franziu a testa confuso. Seus filhos rindo, Léo e Theo gargalhando. Fazia mais de 6 meses que não os escutava emitir qualquer som que não fosse choro inconsolável. Mariane sempre lhe dizia que eram crianças problemáticas, choronas, impossíveis de lidar, que provavelmente tinham herdado algum distúrbio psicológico da falecida Isabel. Guiado por essa música celestial que despertava algo adormecido em seu coração de pai, Marcos não entrou na casa pela porta principal. Contornou o caminho de pedras portuguesas que levava ao Jardim dos Fundos. Afrouxou o nó da gravata de seda italiana, sentindo que o ar lhe faltava nos pulmões. Caminhou devagar, como quem teme despertar de um sonho bom, e se assomou por detrás das cercas vivas de buchinho perfeitamente podadas, que separavam a área da piscina do jardim principal. E então viu. Viu a imagem que ficaria gravada a ferro e fogo em sua alma até o último dia de sua vida na terra. O sol da tarde de verão paulista
caía como uma bênção divina sobre o jardim paisagístico. A grama São Ramiro brilhava com um verde esmeralda intenso, salpicada de flores de todos os tipos que sua empresa de jardinagem mantinha impecáveis, mas que ele, com sua vida corrida, nunca havia se detido para admirar. E ali, bem no centro desse paraíso particular que custava uma fortuna mensal para manter, estava ela. Nina Freitas, a moça de 23 anos que ele ia despedir sem dó nem piedade. A selvagem, a maltratadora, segundo Mariane, estava deitada de bruços sobre a grama macia, sem se importar nem um pouco de sujar seu uniforme azul bebê impecável que ela mesma lavava e passava todas as noites. Usava aquelas luvas amarelas de borracha Scotch-Brite como se tivesse acabado de sair da limpeza pesada e tivesse largado tudo no meio só para se dedicar ao que realmente importava: brincar. E em cima dela, como dois filhotes de Golden Retriever adorando sua mãe, estavam Léo e Theo, seus filhos de 1 ano e 2 meses. Marcos sentiu um nó na garganta tão grande que teve que se apoiar no muro de tijolos aparentes para não desabar ali mesmo. Um dos gêmeos, Léo, com seus bracinhos gordinhos e ninados, a abraçava pelo pescoço com uma confiança tão absoluta que fazia doer o peito. Afundava o rostinho rechonchudo em seu ombro, respirando tranquilo, seguro, em paz. O outro, Theo, sentado como um cavaleiro mirim nas costas dela, ria às gargalhadas com a boca aberta mostrando os 4 dentinhos que haviam nascido recentemente, os olhinhos cor-de-mel brilhando de pura alegria, agitando uma mãozinha no ar, como se estivesse acenando para o mundo inteiro. Usavam conjuntinhos de algodão coloridos da Lílica Ripilica, tênis Nike infantis branquinhos, estavam limpos, cheirosos, cuidados, preciosos, como 2 anjinhos caídos do céu. Mas o que literalmente quebrou Marcos por dentro, o que fez seu mundo de executivo bem-sucedido desmoronar como castelo de areia, não foram as crianças em si. Foi o rosto de Nina Freitas. Ela olhava para frente com os olhos castanhos, faiscando de vida, e um sorriso tão genuíno, tão transbordante de amor puro, que iluminava mais que o próprio sol de verão paulista. Não havia cansaço fingido ali. Não havia a cara de tédio de quem está cumprindo o horário de trabalho. Não havia sequer a frieza profissional de uma funcionária contratada que faz seu serviço e vai embora. Havia amor. Amor puro, transparente, desinteressado, verdadeiro. Essa moça, essa doméstica humilde, como a chamava Mariane com tanto desprezo, estava dando a seus filhos milionários o que ele, com toda a sua fortuna de 28 milhões de reais, suas 3 empresas internacionais e seus apartamentos de luxo espalhados pelo Brasil, não havia conseguido dar em mais de 1 ano: felicidade genuína, segurança emocional, carinho de verdade. A pasta de couro legítimo que custara 3.000 reais escorregou da mão trêmula de Marcos e caiu no chão de pedras com um baque surdo que ecoou pelo jardim silencioso. O ruído fez Nina virar a cabeça rapidamente, assustada. E seu primeiro reflexo foi proteger as crianças, cobrindo-as instintivamente com seu corpo magro como uma leoa defendendo seus filhotes de um perigo desconhecido. Mas ao ver que era Marcos, o patrão, ali parado no jardim com cara de quem havia visto um fantasma, Nina não se encolheu de medo, como alguém que havia sido pega fazendo algo errado. Não tentou se levantar correndo para fingir que estava trabalhando. Não baixou os olhos com culpa. Sorriu. Sorriu um sorriso tímido, mas completamente tranquilo, e sussurrou algo carinhoso aos bebês. Algo como: olha só quem chegou, é o papai de vocês, que fez com que Léo e Theo olhassem para Marcos e, pela primeira vez em muitos meses, não desatassem a chorar desesperadamente ao ver o homem alto e sisudo que raramente estava em casa. Marcos sentiu que o mundo inteiro desabava sobre seus ombros largos. Como havia sido tão cego, tão surdo, tão insensível? Como estivera a ponto de demitir essa mulher extraordinária para satisfazer os caprichos de uma víbora venenosa? Como havia acreditado piamente nas mentiras de Mariane, sem ao menos dar uma chance para Nina se defender? Lembrou-se das provas que Mariane apresentava toda semana.
supostos roubos de bijuterias, supostas agressões às crianças, supostos desleixos na limpeza. Olhou para a cena paradisíaca diante de seus olhos. Os filhos não mentiam. Crianças pequenas e cachorros, dizia sempre sua avó Dona Conceição, nunca se enganavam sobre o caráter das pessoas. E essas crianças amavam Nina Freitas. Amavam com a intensidade pura e honesta que só as crianças sabem amar. As pernas de Marcos, essas pernas que o carregavam confiantes pelas salas de reunião onde fechava negócios de milhões, tocaram a terra úmida do jardim. Não se importou com o terno Armani, que custara uma fortuna. Não pensou nas manchas de grama que iriam estragar o tecido italiano. Levou as duas mãos ao rosto e ali mesmo, diante da babá que quase demitira injustamente e de seus filhos que quase perdeu para sempre, o grande Marcos Lucena, o magnata dos hotéis, o homem de ferro dos negócios, desabou em lágrimas. Chorou como não chorava desde o funeral de Isabel. Chorou pelo tempo precioso perdido longe dos filhos. Chorou pela mãe que eles nunca conheceriam. Chorou de raiva, uma raiva negra, profunda e justificada, ao se dar conta de que havia colocado o inimigo dentro de sua própria casa, havia dado as chaves do reino para quem queria destruir sua família. Perdão, sussurrou Marcos, com a voz completamente partida, enquanto Theo, o mais curioso dos gêmeos, largou Nina e engatinhou pela grama até ele, tocando sua perna da calça com a mãozinha rechonchuda. Me perdoem, meus filhos. Perdão, Nina. Fui um estúpido completo. Mas para que vocês entendam como um homem inteligente, formado em administração pela USP, pós-graduado em Harvard, chegou a esse ponto de cegueira emocional total, para que vocês compreendam por que Mariane Campos tinha tanto poder sobre ele e por que Nina Freitas era a única salvação possível daquela família destroçada, eu tenho que contar para vocês como tudo começou. Porque antes desse jardim ensolarado e dessa revelação transformadora, houve muita escuridão, muita frieza e muito sofrimento naquela mansão grande e vazia. Vocês precisam saber de uma coisa fundamental. O dinheiro não aquece quando se tem frio na alma. A mansão de Marcos Lucena, em Alphaville, era a prova viva e dolorina dessa verdade amarga. Imaginem uma casa que parece ter saído direto das páginas da revista Casa Vogue. 1.200 metros quadrados de puro luxo internacional. Pisos de mármore Carrara importado da Itália, que brilhavam tanto que era possível se pentear no reflexo. Tetos de 5 metros de altura, com lustres de cristal de Murano, que custavam mais que um carro popular 0 km. Móveis de design, assinado por arquitetos famosos onde dava medo até sentar, quanto mais deixar uma criança brincar. A piscina infinita com borda infinita dava a impressão de se conectar com o céu. O jardim paisagístico era mantido por uma equipe de 6 jardineiros que vinham 3 vezes por semana. A garagem comportava 8 carros de luxo. A adega climatizada guardava vinhos que custavam mais que o salário anual de muitas famílias brasileiras. Era linda, majestosa, impressionante, sim, mas estava completamente morta por dentro. Fazia exatamente 1 ano e meio que essa casa havia transbordado de vida verdadeira. Isabel Cardoso Lucena, a esposa de Marcos, havia enchido cada cômodo de flores frescas compradas no CEAGESP, de música clássica tocando no sistema de som, de risadas cristalinas ecoando pelos corredores. Isabel não era rica de berço como Marcos. Era filha de um pequeno comerciante de Ribeirão Preto. Havia estudado pedagogia na Unesp com muito esforço e bolsa de estudos. Quando se conheceram numa festa de formatura de um amigo em comum, Marcos ficou enfeitiçado, não pela beleza dela, embora ela fosse linda, com seus cabelos cacheados e sorriso que derretia até o coração mais gelado, mas pela maneira como ela tratava todo mundo com a mesma gentileza, do garçom ao dono da festa. Isabel humanizou Marcos, ensinou-o a ver além dos números, dos lucros, dos investimentos. Foi ela quem sugeriu que ele investisse em projetos sociais, quem o convenceu a dar bolsas de estudo para jovens carentes, quem o fez descobrir que a verdadeira felicidade estava nas pequenas coisas.
Um café da manhã compartilhado, uma caminhada no parque, uma noite de pipoca e filme em casa. Mas o parto dos gêmeos se complicou de uma forma que nenhum dinheiro do mundo poderia resolver. Uma dessas tragédias médicas imprevisíveis que não respeitam conta bancária, plano de saúde premium ou sobrenome de família tradicional. Isabel desenvolveu uma embolia pulmonar grave durante o parto cesáreo. Os melhores médicos do Hospital Albert Einstein lutaram durante 6 horas para salvá-la, mas não conseguiram. Ela deu sua vida para que Léo e Theo respirassem, para que viessem ao mundo saudáveis e perfeitos. E quando Isabel fechou os olhos para sempre naquela madrugada fria de março, Marcos também fechou seu coração. Fechou com um cadeado e jogou a chave no fundo do poço da dor. Tornou-se um fantasma elegante que vagava pela própria mansão, um zumbi de terno caro que mergulhou completamente no trabalho, como se fosse um anestésico contra a realidade. Tenho que garantir o futuro financeiro das crianças, repetia para si mesmo toda manhã no espelho, para justificar que passava 18, às vezes 20 horas por dia no escritório da Faria Lima, fechando negócios, expandindo o império hoteleiro, acumulando mais e mais dinheiro. Mentira descarada. O que realmente acontecia é que Marcos não suportava chegar em casa e não encontrar Isabel cantarolando na cozinha, preparando suas tortas de limão famosas. Não suportava passar pela sala de estar e não vê-la lendo um livro na poltrona preferida. E muito pior que tudo isso, não suportava escutar o choro constante dos bebês, porque cada lágrima deles lhe lembrava cruelmente que a mãe não estava mais ali para consolá-los. Os gêmeos Léo e Theo cresceram, se é que se pode chamar de crescer essa sobrevivência emocional, completamente entregues aos cuidados de uma sucessão interminável de enfermeiras e babás contratadas através de agências de luxo da capital paulista. Mulheres com uniformes engomados que cumpriam horários rigorinamente cronometrados, trocavam fraldas seguindo manuais científicos, davam mamadeiras em temperaturas exatas, medidas com termômetros digitais, mas que nunca, jamais, olhavam nos olhos das crianças por mais de alguns segundos necessários. Senhor Marcos, as crianças estão com cólica, diziam essas profissionais com cara de paisagem. Comprem o melhor remédio, o mais caro que houver. Importem dos Estados Unidos se for preciso. Respondia ele sem nem levantar a vista dos contratos milionários que estava assinando. Senhor, as crianças não dormem de noite, choram muito. Comprem aqueles berços alemães que balançam sozinhos, os que têm música clássica integrada e controle de temperatura automático. Não importa o preço. Marcos havia se convencido de que ser pai se resumia a assinar cheques. Acreditava piamente que pagando os melhores pediatras particulares da cidade, comprando roupinhas de marca importada e enchendo o quarto de brinquedos educativos caríssimos, estava cumprindo seu papel paterno com louvor. Mas os bebês continuavam chorando. Choravam dia e noite sem parar. Um choro seco, constante, irritante, que deixava toda a casa tensa. Era o choro da solidão absoluta, da falta de amor verdadeiro. Aquelas criaturinhas tinham lençóis de percal egípcio com fio 600, mas lhes faltava o calor humano. Tinham brinquedos importados que custavam fortunas, mas lhes faltava o colo amoroso. Tinham tudo que o dinheiro podia comprar, mas lhes faltava o que não se vende em loja alguma. Atenção, carinho, presença, amor incondicional. Foi em meio a esse desastre emocional completo que ela apareceu, como uma salvadora caída do céu. Mariane Campos. Ah, minhas amigas, se vocês vissem Mariane na primeira vez que pôs os pés naquela mansão, pensariam que se tratava de uma princesa saída de um conto de fadas. Loira natural, com cabelos lisos que pareciam seda, alta e elegante como uma modelo, sempre vestida com roupas de grife que custavam mais que um salário mínimo, perfumada com essências francesas enjoativamente doces que davam para sentir a metros de distância. Mariane era filha única de Ronaldo Campos, um empresário do ramo imobiliário carioca e sócio minoritário de Marcos em alguns empreendimentos hoteleiros no Rio de Janeiro. Uma patricinha da Barra da Tijuca,
acostumada desde pequena a ter tudo o que quisesse na palma da mão. Ela apareceu na mansão 3 semanas depois do funeral de Isabel, supostamente para ajudar com a organização da casa e com os assuntos domésticos que Marcos não conseguia resolver sozinho, em meio ao luto devastador. Pobrezinho do Marcos, suspirava Mariane com aquela vozinha de criança mimada que ela ensaiava durante horas na frente do espelho do banheiro da suíte master que havia assumido como sua. Você tão sozinho, tão perdido, tão sobrecarregado com tanto trabalho importante. Deixa que eu cuido de todos esses assuntos domésticos chatos. Um homem do seu nível não deve perder tempo se preocupando se tem leite em pó ou fraldas descartáveis em casa. E Marcos, completamente atordoado pelo luto profundo, pelo cansaço físico e emocional, pela responsabilidade esmagadora de cuidar de 2 crianças pequenas sozinho, deixou que ela tomasse as rédeas da situação. Praticamente entregou de bandeja as chaves do reino para uma completa estranha. Mas Mariane Campos não estava ali por amor, carinho ou compaixão pelo viúvo sofrido. Mariane não queria Marcos Lucena como homem, como companheiro, como pai para os filhos que talvez pudesse ter no futuro. Mariane queria exatamente o que Marcos representava no extrato bancário: 28 milhões de reais em aplicações, 3 empresas hoteleiras em expansão, propriedades em São Paulo, Rio de Janeiro e Florianópolis, ações na bolsa, cotas em fundos de investimento, uma herança familiar que vinha crescendo há 3 gerações. Mariane via Marcos como um bilhete premiado da Mega Sena, que havia caído no colo dela por pura sorte do destino. Mas havia um obstáculo aparentemente pequeno, porém gigantesco, no caminho dos sonhos dourados de Mariane: os gêmeos Léo e Theo. Para Mariane, aquelas 2 crianças não eram seres humanos pequenos e vulneráveis que haviam perdido a mãe tragicamente. Não eram filhos órfãos que precisavam de amor, cuidado e proteção. Eram apenas empecilhos barulhentos. Eram bagagem indesejada que atrapalhava seus planos de viver uma vida de rainha ao lado de um milionário. Ai, meu amor, suspirava Mariane para Marcos, enquanto servia uma taça de vinho importado que ela mesma havia escolhido na adega, sempre os melhores e mais caros. Essas crianças são realmente muito complicadas. Consultei vários especialistas em desenvolvimento infantil, sabe? Pediatras renomados, psicólogos infantis. Todos dizem a mesma coisa, que talvez elas tenham herdado algum temperamento frágil da Isabel. Coitada, que Deus a tenha. Mas essas crianças precisam urgentemente de disciplina rigonina, precisam de mão firme, de limites bem estabelecidos. As babás profissionais não duravam na mansão de Alphaville, não porque fossem incompetentes ou descuidadas, mas porque Mariane se encarregava sistematicamente de tornar a vida delas um inferno na terra. Se uma babá era carinhosa demais com as crianças, demonstrava afeto genuíno, Mariane corria para Marcos com histórias inventadas de que havia flagrado a funcionária roubando joias do cofre ou mexendo nas gavetas dos quartos sem autorização. Se uma babá era eficiente, cumpria bem suas funções, conseguia acalmar os bebês, Mariane inventava que a havia visto flertando descaradamente com o jardineiro ou conversando demais ao telefone durante o horário de trabalho, ou dando comida estragada para as crianças. Em 6 meses terríveis, haviam passado pela casa de Alphaville nada menos que 7 babás diferentes. A rotatividade era tanta que as próprias crianças não conseguiam se apegar a ninguém. Viviam num estado constante de ansiedade e insegurança. A mansão havia se tornado um verdadeiro campo de batalha emocional. As crianças estavam visivelmente pálidas, sempre com o nariz escorrendo, sempre doentes, sempre chorando desesperadamente. Qualquer barulho as assustava. Qualquer pessoa desconhecida que aparecia as fazia desatar em prantos inconsoláveis. "O que você precisa, Marcos?", disse Mariane numa noite de sábado, passando sua mão de manicure perfeita pelo braço musculoso dele enquanto tomavam champanhe e Dom Perignon na varanda, com vista para a piscina iluminada. Não é mais uma dessas enfermeiras metidas com diploma universitário que se acham donas da razão. O que você precisa é de alguém simples, alguém que entenda qual é o lugar dela nesta casa.
Mariane fez uma pausa calculada, tomou um gole da bebida caríssima e continuou. Precisa de uma moça humilde do interior, alguém que obedeça sem questionar, que limpe, cozinhe e cuide das crianças sem criar confusão. Alguém que a gente possa controlar totalmente. O que Mariane estava realmente dizendo, nas entrelinhas venenosas do discurso aparentemente sensato, era: preciso de alguém pobre e desesperada, alguém que eu possa pisotear, humilhar e chantagear sempre que quiser. Alguém que não tenha instrução nem recursos para me denunciar quando eu começar a maltratar essas crianças, para que você termine mandando elas para um internato bem longe daqui. Foi assim que o currículo simples de Nina Freitas chegou à mesa de mogno do escritório particular de Marcos Lucena. Não veio através de uma agência sofisticada de recursos humanos como todos os anteriores. Era apenas uma folha de papel sulfite comum, escrita à mão com letra caprichada, que Dona Socorro, a cozinheira nordestina que trabalhava na mansão há mais de 15 anos, havia deixado discretamente entre os documentos empresariais do patrão. Nina Freitas, 23 anos de idade. Natural de Poços de Caldas, Minas Gerais. Experiência profissional. Cuidar de meus 5 irmãos menores desde os 12 anos de idade e mais 6 sobrinhos pequenos da família. Referências: Padre Antônio da Igreja do Rosário e Dona Socorro Silva. Marcos leu o papel com a testa franzida e uma expressão de desdém mal disfarçado. Uma caipira do interior, Socorro? Você está falando sério? Essa moça nem tem ensino médio completo, nem fez curso de babá. E essas referências? Um padre de cidade pequena e você. Isso não é currículo profissional. Pois é, senhor, disse Dona Socorro, que embora se fizesse de surda quando convinha, escutava até os pensamentos mais secretos das pessoas. Essa menina precisa muito do trabalho para conseguir dinheiro para operar a mãe dela, que está com um problema sério na coluna. Tem necessidade real e tem mãos abençoadas. As mãos de quem vem do campo não sabem mentir, patrão. Essa moça é diferente das outras. Dona Socorro baixou o tom de voz e se aproximou. Além do mais, senhor, para falar a verdade sem rodeios, as babás de agência chique não estão aguentando ficar aqui por muito tempo por causa da situação com a dona Mariane. Essa moça do interior, pela necessidade que tem, vai aguentar qualquer coisa para não perder o emprego. Marcos, desesperado porque a última babá havia pedido demissão na manhã anterior, alegando problemas pessoais, mas, na verdade, fugindo das perseguições de Mariane, suspirou fundo, massageou as têmporas onde sentia uma dor de cabeça constante e disse: está bem, que ela venha para uma entrevista, mas deixa claro que é período de experiência, tá? Um erro, uma bobagem, uma reclamação, e vai direto para a rua. E o salário vai ser metade do que eu pagava para a anterior. Ela não tem qualificação profissional, então não pode pretender ganhar como quem tem. Sim, senhor, concordou Dona Socorro, escondendo um sorriso de esperança. A menina vem amanhã mesmo. Quando Nina Freitas chegou para a entrevista naquela tarde chuvosa de quinta-feira, ela parecia um passarinho assustado que havia se perdido no meio de um palácio de gigantes. Vinha de ônibus desde a rodoviária do Tietê. Tinha pego 2 metrôs e ainda um ônibus intermunicipal até chegar ao condomínio fechado de Alphaville. Usava um vestido simples de tecido floral, limpo e bem passado, mas visivelmente desgastado pelo uso e pelas lavagens. Os sapatos eram de couro sintético, dessas marcas baratas que se compra no centro da cidade, mas estavam impecavelmente engraxados. Carregava uma bolsa de imitação de couro que certamente havia custado menos de R$ 50 numa loja de departamentos. Mas o que mais chamou a atenção de Marcos foi a maneira como ela segurava a bolsa, apertada contra o peito como se fosse um escudo protetor, como se dentro dela estivessem todos os seus tesouros mais preciosos. Marcos a recebeu no escritório, sentado atrás da mesa imponente, numa clara demonstração de poder e autoridade. Olhou-a de cima a baixo com aquela arrogância natural de quem tem milhões no banco e está acostumado a intimidar funcionários. Então você é a tal Nina que diz saber cuidar de crianças, disse ele com um tom de voz que deixava claro que duvidava completamente das capacidades dela. Sim, senhor,
respondeu ela. A voz tremia levemente pelo nervosismo, mas seus olhos cor-de-mel se fixaram nos dele sem desviar. É verdade que não tenho diplomas pendurados na parede, senhor. Não fiz curso superior nem essas especializações em desenvolvimento infantil, mas sei algumas coisas importantes. Sei quando uma criança está com fome de verdade ou só querendo atenção. Sei quando está com sono ou com medo. Sei quando está doente ou apenas manhosa. E sei tirar o medo, senhor. Sei acalmar o coração aflito. Nesse momento exato, como se o destino estivesse orquestrando uma prova definitiva, do andar superior da mansão veio um som que Marcos conhecia bem demais. O choro desesperado e simultâneo dos gêmeos Léo e Theo. Era exatamente 6 horas da tarde, a hora mais difícil do dia, quando as crianças ficavam mais irritadas e inconsoláveis. O som desceu pelas escadas de mármore e invadiu o escritório como uma sirene ensurdecedora. Marcos fez uma careta de dor e impaciência, como sempre fazia quando escutava os filhos chorando. Se você conseguir fazer com que eles parem de chorar em 10 minutos, disse ele, olhando no relógio Rolex do pulso, o emprego é seu. Se não conseguir, ali está a porta da saída e não vou pagar nem o dinheiro da passagem de volta. Nina não pediu licença. Não esperou que ele terminasse de falar. Não perguntou onde ficava o quarto das crianças. Simplesmente se levantou da cadeira e subiu as escadas correndo, com uma determinação que surpreendeu Marcos. Curioso apesar de si mesmo, Marcos a seguiu alguns passos atrás, em silêncio. Por sorte, Mariane não estava em casa naquele dia. Havia saído para fazer compras no shopping Iguatemi com o cartão de crédito dele. Nina entrou no quarto das crianças sem hesitação. O ambiente estava impregnado daquele cheiro característico de desinfetante hospitalar caro e de uma tristeza profunda que até as paredes pareciam exalar. Os 2 bebês estavam em seus berços importados da Alemanha, com as grades levantadas como uma prisão, vermelhos e suados de tanto chorar, com as roupinhas encharcadas de lágrimas e suor. Nina não procurou brinquedos educativos, não ligou o móbile musical, não pegou chupetas ortodônticas, não recorreu a nenhum dos artifícios tecnológicos que custavam fortunas. Aproximou-se dos berços, baixou as grades de proteção com cuidado e, com uma força surpreendente que não parecia caber naquele corpinho magro de 52 quilos, pegou os 2 bebês ao mesmo tempo, um em cada braço, erguendo-os com a delicadeza de quem segura pássaros feridos. Sentou-se na cadeira de balanço estofada e começou a cantarolar baixinho. Não era uma música clássica de ninar, dessas que os CDs educativos recomendavam para o desenvolvimento cerebral infantil. Era uma canção velha do interior de Minas, uma dessas que as bisavós cantavam enquanto faziam crochê na varanda ao final da tarde. Dorme, meu menino, dorme já, que a noite vem vindo. Mamãe tá aqui. A voz de Nina não tinha técnica de conservatório. Era rouca, simples, ternina como a própria terra mineira de onde vinha. Mas tinha algo que todas as aulas de canto do mundo não conseguem ensinar. Verdade, amor genuíno, calor humano. Ela apertou as 2 crianças contra seu peito pequeno, mas acolhedor. Sentiu através da roupa os batimentos cardíacos acelerados dos bebês assustados e começou a respirar lenta e profundamente, transmitindo tranquilidade através do próprio corpo. E então, aconteceu o milagre. Pouco a pouco, como se uma mágica suave estivesse sendo tecida no ar daquele quarto, que só conhecia tristeza, o choro foi diminuindo de intensidade. Os soluços convulsivos foram se transformando em suspiros entrecortados. A tensão dos corpinhos rígidos foi se desfazendo. Léo foi o primeiro a se acalmar completamente. Soltou um suspiro longo e profundo, como quem finalmente encontra a paz depois de uma guerra, e encostou a cabecinha no ombro de Nina, fechando os olhinhos inchados de tanto chorar. Theo demorou mais alguns minutos, mas acabou cedendo também ao poder daquela presença amonina. Parou de chorar, olhou para Nina com curiosidade e, pela primeira vez em meses, esboçou algo parecido com um sorriso. Marcos, observando a cena desde o marco da porta, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Em menos de 10 minutos,
Na verdade, em apenas 6 minutos, havia silêncio completo no quarto. Não o silêncio vazio da ausência, mas o silêncio acolhedor da paz verdadeira. Contratada, disse Marcos, tentando manter a voz firme e profissional, para não demonstrar o quanto estava impressionado e emocionado com o que acabara de presenciar. Você começa amanhã mesmo. Seu quarto fica no subsolo, e cuidado com a Mariane. Ela é quem manda nesta casa agora. Nina assentiu com a cabeça, beijou delicadamente a testa de cada uma das crianças e sussurrou: Obrigada, Senhor. Prometo que não vai se arrepender de ter me dado esta oportunidade. Pobre Nina Freitas. Não fazia a menor ideia do inferno que estava para começar. Não sabia que sua nova patroa, a tal Mariane, já estava afiando as unhas para destruí-la, porque Mariane não queria alguém que conseguisse acalmar as crianças. Mariane queria alguém que falhasse miseravelmente para poder justificar diante de Marcos que aquelas crianças eram casos perdidos que precisavam ser mandadas para longe. Muito, muito longe. Mas o que Mariane não sabia é que, ao tentar contratar uma vítima fácil, Marcos havia trazido para dentro de casa algo que todo o dinheiro do mundo não consegue comprar. Um coração corajoso e uma alma disposta a lutar até a morte pelo bem-estar daquelas 2 crianças inocentes. E Nina ia precisar de toda essa coragem, porque a guerra que estava para começar seria mais cruel do que ela jamais poderia imaginar. Se alguma vez vocês viram uma maçã vermelha e brilhante por fora, mas que quando se morde está completamente podre e cheia de vermes por dentro, então já conhecem Mariane Campos por dentro e por fora. Porque essa era ela exatamente, uma fachada impecável, escondendo uma podridão que fazia mal até para o ar ao redor. Nina levava apenas uma semana na mansão de Alphaville. Em esses 7 dias, havia conseguido o que parecia absolutamente impossível: que os gêmeos Léo e Theo parassem de chorar durante as noites, que comessem direito nas horas certas, que dormissem tranquilos como 2 anjinhos, que até esboçassem risadinhas quando ela fazia carinhas engraçadas para eles. Não era ciência espacial nem técnica avançada de pedagogia infantil. Era simplesmente carinho genuíno aplicado em doses geneninas. Nina havia criado uma rotina amonina com as crianças. Os carregava num improvisado rebozão feito com um lençol velho, mantendo-os pertinho do seu corpo enquanto fazia a limpeza da casa ou preparava as papinhas caseiras. As crianças, sentindo o calor humano constante e os batimentos cardíacos tranquilos de Nina, finalmente tinham encontrado a segurança emocional que precisavam desde que nasceram. Mas a paz dura pouco quando o demônio resolve fazer uma visita. Na terça-feira de manhã, por volta das 10 horas, um conversível Audi vermelho cereja freou bruscamente na entrada de cascalho da mansão, levantando uma nuvem de poeira e fazendo um escândalo que acordou meio condomínio. O som do motor envenenado ecoou entre as árvores como um rugido de predador faminto. Nina estava no jardim da frente com as crianças no carrinho duplo importado, aproveitando o solzinho suave da manhã paulista para que eles tomassem vitamina D natural, exatamente como o pediatra havia recomendado. Ao ver aquele carro esportivo e a mulher que saiu dele, Nina sentiu um arrepio involuntário percorrer sua espinha. Não sabia quem era, não conhecia nada sobre ela, mas seu instinto, esse mesmo instinto que fazia as mulheres do interior sentirem quando vinha tempestade, lhe gritou bem alto: "Perigo! Perigo vermelho!" Mariane desceu do conversível se ajeitando dramaticamente. Usava um conjunto de linho branco, que custava mais que o salário anual de Nina, óculos escuros Prada que valiam uma fortuna, e um perfume tão forte e enjoativo que dava para sentir a 10 metros de distância. Nem um fio do seu cabelo loiro platinado se movia com a brisa da manhã. Tudo nela era artificial, calculado, perfeito demais para ser verdade. Marcos saiu correndo da mansão para recebê-la na entrada, e foi então que começou o teatro da enganação. "Minha vida!" gritou Mariane correndo para os braços de Marcos com uma alegria tão exagerada que parecia comercial de margarina. "Que saudades eu estava de você! E olha só, ali estão meus anjinhos preciosos." Nina ficou completamente paralisada.
Anjinhos? Mas que anjinhos? Essa mulher nunca havia demonstrado o menor interesse pelas crianças. Aliás, pelo contrário. Sempre que as via, fazia uma cara de nojo mal disfarçado. Mariane caminhou na direção do carrinho onde estavam Léo e Theo, mas não se aproximou demais, como se tivesse medo de que os bebês fossem sujar sua roupa caríssima ou estragar sua maquiagem perfeita. "Ah, como estão lindos!" disse Mariane fazendo uma careta que tentava imitar um sorriso maternal, mas que ficou parecendo mais com alguém que estava com dor de barriga. "Crescendo tanto! Que preciosos!" Mas Nina notou uma coisa importante. Enquanto fingia falar com as crianças, os olhos de Mariane estavam fixos nela. Era um olhar calculador, avaliativo, predador. Estava medindo Nina de cima a baixo, catalogando cada detalhe. Os sapatos gastos, o uniforme simples, as mãos ásperas de quem trabalha pesado, a postura humilde de quem não tem dinheiro nem poder. Ela é a Nina. Fez as apresentações, Marcos, colocando uma mão possessiva na cintura da sua prometida. É nossa nova babá. Tem feito um trabalho maravilhoso com as crianças, Mariane. Você não vai acreditar. Eles finalmente estão dormindo a noite toda, estão comendo direito, estão saudáveis. É um milagre. Mariane tirou os óculos escuros com uma lentidão teatral, revelando olhos azuis que tinham a temperatura do gelo de um freezer. "Ah, que interessante", disse ela, arrastando as palavras como se estivesse mastigando cada sílaba. "Que sortuda você, Marcos, porque as agências de babás mais caras de São Paulo me garantiram que essas crianças eram casos perdidos, problemáticos demais para qualquer profissional competente. Que alegria descobrir que você encontrou alguém tão... rústica?" Marcos não captou o insulto embutido na palavra rústica. Para ele, Mariane estava apenas sendo descritiva, mas Nina captou perfeitamente. Era como se Mariane tivesse lhe dado um tapa na cara em público. "Muito prazer, senhora", disse Nina, baixando a cabeça por educação e respeito, como havia aprendido desde pequena no interior de Minas. "Senhorita", corrigiu Mariane com rispidez cortante. "Senhorita Sabrina para você. E não me dirija a palavra se eu não perguntar nada antes." Marcos soltou uma risadinha nervosa e sem jeito. "A Mariane é muito rigonina com o protocolo social, Nina, mas é porque tem um coração de ouro puro. Quer só o melhor para Léo e Theo. Vamos entrar, amor. Tem uns contratos importantes para você dar uma olhada." Entraram na mansão de braços dados. Nina ficou do lado de fora com as crianças, sentindo que o ar ao seu redor havia ficado pesado, carregado, como antes de uma tempestade de granizo. Olhou para os bebês que haviam ficado estranhamente inquietos, depois de ouvirem a voz estridente de Mariane. Léo tinha começado a choramingar baixinho. Theo olhava na direção da porta da casa, com uma expressão de medo que partia o coração. "Calma, meus amores", sussurrou Nina, se abaixando para ficar na altura do carrinho. "Não vai acontecer nada de ruim com vocês. A Nina está aqui para proteger vocês, sempre." Mas Nina estava redondamente enganada. O que ia acontecer naquela tarde seria o início de uma guerra psicológica tão cruel que faria as piores novelas mexicanas parecerem comédia romântica. Naquela mesma tarde, Marcos teve que sair de urgência para resolver uma crise numa das obras de seus hotéis no interior de São Paulo. Um problema com o fornecimento de cimento que poderia atrasar a inauguração em 2 meses e custar milhões em multas contratuais. "Mariane, minha flor, você se importa de ficar aqui algumas horas cuidando de tudo?" pediu Marcos, pegando a pasta e as chaves do carro. "A dona Socorro está na cozinha se precisar de alguma coisa, e a Nina está com as crianças. Volto antes do jantar." "Claro que não me importo, meu amor", respondeu Mariane, dando-lhe um beijo demorado na boca, desses beijos cinematográficos que ela havia treinado assistindo filmes românticos. "Vai tranquilo resolver seus negócios importantes. Eu cuido de tudo aqui em casa. Somos uma família, não somos?" Assim que o som do motor do BMW de Marcos se perdeu na distância e o portão eletrônico se fechou com um clique definitivo, o sorriso doce e amoroso de Mariane desapareceu como se alguém tivesse apagado um interruptor.
O rosto dela se transformou completamente. As feições suaves se endureceram. Os olhos azuis se tornaram duas lâminas de gelo cortante. A postura delicada deu lugar a uma rigidez militar. Mariane caminhou lentamente pela casa, inspecionando cada cômodo como um general examinando um campo de batalha. Tirou os saltos altos e os jogou com força no sofá de couro branco, fazendo um barulho que ecoou pela sala. Agora sim, disse ela para si mesma, soltando uma gargalhada que não tinha nada de alegre. Agora nós vamos ver quem manda nesta casa de verdade. Gritou para a cozinha. Socorro! Traga-me uma taça do vinho francês mais caro que tem na adega. E você, Nina? Berrou olhando para o teto na direção do quarto das crianças. Desce aqui agora mesmo. Nina apareceu no topo da escada alguns minutos depois, carregando Theo no colo, porque ele havia acabado de acordar da soneca da tarde. Sim, senhorita Mariane, perguntou Nina educadamente. Primeira regra da minha casa, disse Mariane subindo alguns degraus da escada para ficar numa posição mais alta, numa clara demonstração de poder e autoridade. Quando eu chamo, você vem correndo. Não me faz esperar nem 5 segundos. Segunda regra, essas pestes ficam trancadas no quarto delas e não descem aqui para a área social. Não quero ver, não quero ouvir, não quero nem saber que eles existem enquanto eu estiver descansando. Nina abraçou Theo mais forte contra o peito, protegendo-o instintivamente. Mas, senhorita, as crianças precisam de sol, de ar fresco, de espaço para... Fechem a boca! Gritou Mariane, com uma violência que fez eco pelas paredes. Quem mandou você abrir a boca? Quem deu permissão para você me questionar? Dona Socorro apareceu da cozinha carregando a taça de vinho pedida, mas ao ver a cena, Mariane berrando e Nina encolhida na escada, ficou parada no meio da sala sem saber o que fazer. Mariane desceu os degraus que havia subido e se aproximou de Nina até ficarem cara a cara. Nina pode sentir o hálito da mulher, misturado com balas de menta e uma raiva que parecia vir de muito fundo. Escuta aqui, sua favelada ordinária, ciseou Mariane baixinho, para que Dona Socorro não ouvisse tudo. Não sei que história patética você inventou para o Marcos, nem que teatrinho de coitadinha você fez para conseguir este emprego, mas comigo, essas suas artimanhas não funcionam. Mariane caminhou ao redor de Nina como um predador rondando sua presa, falando cada palavra com veneno puro. Vou deixar muito claras as regras desta casa para não haver mal-entendidos no futuro. Regra número 1. Você não se aproxima do Marcos. Se ele entrar numa sala, você sai. Se ele vier conversar comigo, você desaparece. Regra número 2. Essas crianças não podem me incomodar de forma alguma. Se eu ouvir um só gemido, um só choro, um só barulho vindo delas enquanto eu estiver na minha hora de descanso, você pega suas tranqueiras e vai embora na mesma hora. E regra número 3. Mariane parou bem na frente de Nina e cravou o dedo indicador com força no ombro dela, deixando uma marca na roupa. Você é uma empregada, uma nada, uma insignificante. Não pense nem por um segundo que porque o Marcos sorriu para você 1 ou 2 vezes, isso significa que você faz parte desta família. Você é completamente descartável, entendeu bem? Posso te jogar fora como um lenço usado sempre que eu quiser. Nina sentiu as lágrimas começaram a arder nos olhos. Não pela dor física do dedo cravado no ombro, mas pela humilhação profunda e gratuita. Pensou na sua mãe, Dona Carmen, acamada no interior de Minas, esperando ansiosamente o dinheiro da primeira mensalidade para conseguir agendar a cirurgia da coluna que os médicos do SUS disseram que ia demorar 2 anos para sair. Pensou nos R$ 400 mensais que precisava enviar religiosamente para casa para comprar os remédios para a dor que o postinho de saúde não conseguia fornecer. Pensou nos irmãos mais novos que dependiam da sua ajuda para continuar estudando. Engoliu o orgulho ferido e sussurrou. Sim, senhorita, entendi tudo direitinho. Ótimo! Exclamou Mariane, voltando ao tom de voz doce e falso. Agora sobe com essa coisa chorona aí e não deixa ela fazer barulho. Tenho uma dor de cabeça terrível e preciso descansar. Nina subiu as escadas rapidamente, sentindo as pernas bambas. Entrou no quarto das crianças
e encostou a porta, apoiando as costas nela, como se quisesse criar uma barreira física entre o mundo lá fora e o cantinho seguro onde podia proteger Léo e Theo. Theo, que havia presenciado toda a cena sem entender as palavras, mas captando perfeitamente o tom de violência e ameaça, começou a chorar baixinho. "Shh, meu amor", sussurrou Nina, balançando-o no colo. "Não chora, não. A Nina está aqui. Ninguém vai machucar você enquanto a Nina estiver viva." Mas lá no fundo do coração, Nina sabia que aquela havia sido apenas a primeira batalha de uma guerra muito longa e cruel que estava apenas começando. Os dias que se seguiram foram uma descida gradual ao inferno na terra. Marcos havia viajado para o Rio de Janeiro para fechar um negócio importante, a compra de um terreno na Barra da Tijuca, onde pretendia construir seu 5º hotel da rede. Estaria fora por 5 dias. 5 dias que para Nina se transformaram em 5 séculos de puro tormento. Mariane não perdeu tempo. No primeiro dia da ausência de Marcos, ela estabeleceu um regime de terror psicológico que faria os piores ditadores sentirem orgulho. Decretou que o quarto das crianças ficaria trancado a partir das 6 horas da tarde. Nina poderia sair apenas para buscar água ou ir ao banheiro, e mesmo assim por no máximo 5 minutos. Se demorasse mais, Mariane ameaçava chamar Marcos e inventar alguma história sobre negligência ou roubo. Proibiu que Nina descesse à cozinha depois das 8 da noite. "A cozinha fecha no meu horário", declarou Mariane sentada na sala, com uma taça de champanhe na mão, assistindo a novelas na TV de tela gigante. "Se as crianças estiverem com fome depois desse horário, problema seu. Improvise. Assim elas aprendem disciplina e deixam de ser manhosas." Nina teve que racionar as mamadeiras, guardando um pouco de leite em pó escondido no quarto para emergências noturnas. Várias vezes teve que dar água com açúcar para enganar a fome dos bebês durante a madrugada. No segundo dia, Mariane subiu a crueldade de nível. Estava fazendo um calor de 40 graus, daqueles verões paulistas que derretem até o asfalto. Mariane ficou o dia inteiro na sala com o ar-condicionado ligado no máximo, mas subiu ao quarto das crianças e desligou o ventilador de teto. "Faz barulho demais", disse ela olhando com nojo para Léo e Theo, que suavam em seus macacõezinhos de algodão. "E o calor faz bem, endurece a pele. Essas crianças são muito moles, muito sensíveis, precisam ficar mais resistentes." "Por favor, senhorita Mariane", suplicou Nina, vendo os rostinhos vermelhos dos bebês. "Eles vão ficar desidratados, podem passar mal." "Então abana eles com jornal, sua inútil", respondeu Mariane com uma frieza que gelava o sangue. "Para isso que eu pago o seu salário miserável." Nina passou a noite inteira abanando as 2 crianças com uma revista velha que achou no quarto, alternando um braço depois o outro, quando a musculatura não aguentava mais de cansaço. Não dormiu nem 1 minuto, porque toda vez que parava de abanar, os bebês acordavam chorando de calor. Mas foi no 3º dia que Mariane cruzou uma linha vermelha, da qual não haveria volta jamais. Nina havia descido rapidamente ao andar térreo para buscar fraldas limpas na lavanderia. Deixou Léo e Theo no cercadinho do quarto de brinquedos, um ambiente que Marcos havia mandado preparar especialmente para eles, cheio de brinquedos educativos e tatames emborrachados para que pudessem engatinhar sem se machucar. Foram apenas 3 minutos de ausência. 3 minutos que mudaram tudo. Quando Nina subiu correndo as escadas com o pacote de fraldas nos braços, ouviu um grito que nunca mais sairia da sua memória. Não era um choro normal de bebê pedindo atenção ou comida. Era um grito de dor aguda, desesperada, desses que fazem o sangue gelar nas veias. Entrou correndo no quarto de brinquedos e encontrou uma cena que a fez parar respirar. Mariane estava em pé, ao lado do cercadinho, com uma expressão de completa indiferença no rosto, segurando uma xícara de café fumegante na mão direita. Theo, o mais novinho dos gêmeos, estava caído no chão do cercadinho, chorando num desespero que parecia não ter fim. Segurava o bracinho esquerdo contra o peito, contorcendo-se de dor. "O que aconteceu aqui?" gritou Nina, largando as fraldas no chão e correndo para pegar Theo no colo. "Esse aí é desajeitado mesmo."
disse Mariane com uma calma assustadora, tomando um gole do café como se nada tivesse acontecido. Tentou se levantar sozinho e caiu de cara no chão. São umas crianças inúteis, não conseguem nem ficar de pé direito. Nina examinou o bracinho de Theo com cuidado, tentando acalmar o choro desesperado da criança. O braço estava vermelho, muito vermelho, e então ela viu algo que fez seu coração parar. Na pele delicada e ninada do antebraço do bebê havia uma marca circular, vermelha e ligeiramente inchada. Uma marca perfeitamente redonda, do tamanho exato da base de uma xícara de café. Não era ferimento de queda. Aquilo era uma queimadura. Uma queimadura feita de propósito, com premeditação, com a maldade calculada de quem quer causar sofrimento. Nina levantou os olhos lentamente e encontrou o olhar de Mariane. Por um segundo que durou uma eternidade, as duas mulheres se encararam em silêncio total. E naquele olhar, Nina viu a verdade nua e crua. Mariane estava sorrindo. Um sorriso pequenininho, quase imperceptível, mas diabólico como a própria representação do mal na terra. "A senhora", sussurrou Nina com a voz embargada de horror e indignação, "a senhora queimou ele de propósito." Mariane soltou uma gargalhada cristalina, como se Nina tivesse contado a piada mais engraçada do mundo. "Eu? Queimar uma criança? Você está completamente louca, sua ignorante. Quem vai acreditar na palavra de uma empregada analfabeta contra uma senhora da sociedade como eu?" Mariane se aproximou de Nina até ficarem nariz com nariz, invadindo completamente seu espaço pessoal. "Mas vamos supor, só por hipótese, que você tente espalhar essa mentira por aí. O que você acha que vai acontecer, hein? Eu vou dizer para o Marcos que você estava drogada, que você queimou a criança com o ferro de passar roupa por descuido, que você é violenta e instável. Vou dizer que te flagrei roubando dinheiro da minha carteira. E aí sabe o que vai acontecer com você?" Mariane fez uma pausa teatral, saboreando cada palavra. "Você vai ser demitida por justa causa, sem receber nada. Vai ser denunciada por maus-tratos e roubo. Vai parar numa delegacia, vai ficar fichada como criminosa. E sua mãe, aquela pobre coitada doente lá no fim do mundo, vai morrer na cama de hospital, esperando uma cirurgia que nunca vai chegar, sabendo que a filha dela é uma ladra e uma abusadora de crianças indefesas." O mundo de Nina desabou naquele momento. A ameaça era perfeita, cruel e completamente plausível. Mariane tinha dinheiro, tinha conexões, tinha o poder da palavra. Ela, Nina, era apenas uma doméstica pobre do interior que nem ensino médio completo tinha. Em qualquer tribunal do país, em qualquer delegacia, em qualquer lugar onde fosse parar, a palavra de Mariane Campos valeria infinitamente mais que a sua. "Vejo que você entendeu a situação", disse Mariane, satisfeita ao ver as lágrimas de impotência começarem a escorrer pelo rosto de Nina. "Agora limpa essa criança, medica essa queimadura e faz com que cicatrize rápido. Quando o Marcos voltar, se ele perguntar alguma coisa, você vai dizer que foi um acidente doméstico, que você se descuidou. Entendeu? E se eu me recusar?" perguntou Nina num fio de voz. "Então eu invento uma história ainda pior", respondeu Mariane dando de ombros. "Posso dizer que te flagrei tentando afogar as crianças na banheira, ou que te vi balançando eles com violência para pararem de chorar. Use a imaginação, querida. Eu tenho muita criatividade para essas coisas." Mariane se dirigiu para a porta, mas antes de sair, virou-se uma última vez. "Ah, e Nina, isso que aconteceu hoje foi só o começo. Se você acha que pode brincar de heroína comigo, está muito enganada. Essas crianças são um obstáculo no meu caminho, e eu não tenho paciência para obstáculos. Quanto antes elas saírem da minha vida, melhor para todo mundo." Nina passou aquela noite em claro, sentada no chão entre os dois berços como uma sentinela vigilante, aplicando pomada de babosa caseira que Dona Socorro havia preparado na queimadura do bracinho de Theo. A marca estava inflamada, doía só de olhar, mas felizmente não parecia ter atingido camadas profundas da pele. Durante 3 dias, Nina viveu num estado de alerta constante, esperando que Mariane colocasse em prática novas crueldades. Mas, por algum motivo,
A mulher havia ficado mais quieta. Passava horas ao telefone falando baixo e recebia visitas de homens de terno que entravam pela porta dos fundos para não serem vistos pelos vizinhos. Na quinta-feira à noite, Nina estava descendo as escadas na ponta dos pés para buscar água morna para as mamadeiras, quando notou que havia luz acesa no escritório particular de Marcos, um ambiente sagrado da casa, onde nem a faxineira tinha autorização para entrar. Ouviu vozes vindo de dentro. Não eram conversas normais, eram sussurros intensos, risadas abafadas e o barulho característico de papéis sendo manuseados. Por um impulso que ela mesma não conseguiu explicar depois, Nina se aproximou da porta de madeira maciça e colou o ouvido na fresta. Te garanto que é o plano perfeito, Dr. Ramiro. Era a voz inconfundível de Mariane. O Marcos não faz a menor ideia do que assinou anos atrás, quando montou o fideicomisso para as crianças. Mas Mariane, respondeu uma voz masculina grave e educada, estamos falando de 45 milhões de reais. É muito dinheiro. O fideicomisso é muito claro. Esses valores são intocáveis até que os meninos completem 21 anos. 45 milhões de reais. Nina teve que se segurar na parede para não cair. Jamais havia imaginado tanta riqueza junta. Achava que a fortuna de Marcos estava nas empresas e nas propriedades, mas não tinha noção de que existia uma quantia líquida tão astronômica reservada especificamente para as crianças. Leia direito a cláusula 7, doutor, disse Mariane. E Nina ouviu o barulho de papéis sendo folheados. Aqui, ó. Em caso de os herdeiros apresentarem incapacidade mental permanente, severa instabilidade emocional ou distúrbios comportamentais que requeiram internação psiquiátrica especializada, a administração e usufruto dos bens passará automaticamente para o tutor legal designado pelo genitor. Houve uma pausa. Depois o homem assobiou baixinho. E você pretende se tornar essa tutora legal casando-se com o Marcos? Exatamente, exclamou Mariane, e Nina ouviu o tintinho de taças sendo batidas num brinde macabro. O Marcos está tão abalado pela morte da esposa, tão focado nos negócios, que assina qualquer documento que eu colocar na frente dele sem nem ler. A única coisa que preciso fazer é comprovar que as crianças são mentalmente instáveis, perigosas para elas mesmas e para os outros. E como você pretende fazer isso, Mariane? Estamos falando de bebês de 1 ano. Eles mal sabem falar. Não precisa ser nada muito elaborado, respondeu Mariane com uma frieza que fez Nina tremer. Algumas crises nervosas na frente do Marcos, uns episódios de agressividade, umas quedas suspeitas que deixem marcas, e umas gotinhas do meu remédio para dormir na mamadeira antes das visitas médicas, para que pareçam dopados ou catatônicos durante os exames. Nina tapou a boca com as 2 mãos para abafar um grito de horror. Mariane, isso é muito perigoso. Medicação de adulto em bebês pode causar... Pode causar o quê, doutor? Dano cerebral permanente? Problema de desenvolvimento? Perfeito. É exatamente isso que eu quero. Se ficarem deficientes de verdade, melhor ainda. Aí o caso fica ainda mais convincente para a justiça. A conversa continuou. Mas Nina não conseguiu ouvir mais nada, porque o sangue estava pulsando nos seus ouvidos com tanta força que abafava todos os outros sons. Mariane não queria apenas se livrar das crianças, mandando-as para um internato ou orfanato. Mariane estava disposta a destruí-las mentalmente, a transformá-las em vegetais humanos, a causar deficiências permanentes que durariam o resto de suas vidas, tudo para colocar as mãos em 45 milhões de reais. Que a babá. E Nina? Qual era o papel dela nesse plano diabólico? E quanto à empregadinha? Perguntou o homem, como se tivesse lido os pensamentos dela. A Nina? Ela é minha melhor carta na manga, riu Mariane maldosamente. Tenho ela completamente aterrorizada. Quando as crianças começarem a apresentar os sintomas e forem internadas, ela vai ser a culpada perfeita. A babá negligente que drogava as crianças, que as maltratava, que causou todos os problemas. Enquanto elas apodrecerem num hospício na Suíça, a Nina vai apodrecer numa cadeia brasileira, e eu vou estar tomando champanhe num iate no Mediterrâneo. Nina se afastou da porta cambaleando. As pernas não a sustentavam direito.
Subiu as escadas se apoiando no corrimão, entrou no quarto das crianças e se jogou no chão ao lado dos berços. 45 milhões de reais. Esse era o preço que Mariane havia colocado na sanidade mental e na vida de Léo e Theo. Esse era o valor que ela achava justo para destruir duas vidas inocentes. E Nina? Nina seria o bode expiatório perfeito. A empregada pobre e sem instrução que levaria a culpa por tudo. Olhou para as duas crianças dormindo tranquilas, alheias ao perigo mortal que as cercava. Léo chupava o dedinho fazendo ruídos suaves. Theo dormia de bruços, com o bracinho queimado cuidadosamente enfaixado para fora das cobertas. Enquanto eu tiver vida no corpo, sussurrou Nina, tocando delicadamente os cabelos dos dois. Essa mulher não vai encostar nem a sombra em vocês. Prometo por todos os santos do céu. Mas promessa era uma coisa. Cumprir essa promessa contra uma inimiga rica, podnina e completamente sem escrúpulos, seria outra coisa completamente diferente. E Nina ia descobrir muito em breve que o jogo estava apenas começando e que as regras eram muito mais cruéis do que ela jamais havia imaginado. Marcos retornou do Rio de Janeiro numa sexta-feira à tarde, cansado, mas satisfeito com o negócio fechado. Havia conseguido comprar o terreno na Barra da Tijuca por um preço excelente e já estava com os planos arquitetônicos encomendados para o novo hotel da rede. Mal entrou na mansão, Mariane se jogou em seus braços como uma atriz de cinema. "Amor da minha vida, que saudades!" exclamou ela, cobrindo-o de beijos teatrais. "Como foi a viagem? Conseguiu fechar tudo?" "Consegui sim, meu bem." "E como foi por aqui? As crianças se comportaram?" "Ah, Marcos", suspirou Mariane fazendo uma expressão de preocupação estudada. "Preciso conversar com você sobre uma coisa séria." Nina, que estava descendo as escadas com Léo no colo para mostrar ao pai que havia chegado, parou no meio do caminho. Seu instinto lhe dizia que algo muito ruim estava para acontecer. "O que foi, Mariane? Aconteceu alguma coisa?" "É sobre a Nina, querido. Odeio ter que falar isso porque sei o quanto você confia nela, mas..." Mariane fez uma pausa dramática, como se estivesse lutando com a própria consciência para decidir se devia ou não contar o que tinha para contar. "Ela tem comportamentos estranhos, Marcos. Muito estranhos." "Que tipo de comportamentos?" "Bem, primeiro foram pequenas coisas. Objetos que sumiam e depois apareciam em lugares diferentes. Dinheiro que não estava batendo direito. Aquele meu anel de ouro que você me deu no nosso primeiro mês de namoro sumiu do meu porta-joias na terça-feira." Nina sentiu o sangue gelar nas veias. Ela nunca havia tocado em joia alguma, nunca havia entrado no quarto de Mariane, nunca havia mexido em coisa que não fosse dela. "Tem certeza de que não perdeu o anel em outro lugar?" perguntou Marcos, franzindo a testa. "Tenho certeza absoluta. E não é só isso, amor. É o jeito como ela trata as crianças quando pensa que ninguém está vendo." Mariane olhou diretamente para Nina, que continuava paralisada no meio da escada, e sorriu um sorriso gelado. "Ontem eu subi no quarto para ver como estavam as crianças e flagrei ela balançando o Theo com muita força, muito nervosa, gritando para ele parar de chorar. O bracinho dele estava todo vermelho. "O quê?" Marcos se virou para olhar Nina com uma expressão de choque. "Nina, isso é verdade?" "Não, senhor", gritou Nina, descendo o resto da escada correndo. "Eu nunca fiz isso. Eu jamais maltrataria essas crianças. O Theo se queimou, foi... Foi o quê?" cortou Mariane rapidamente. Nina olhou para Mariane, que balançava a cabeça quase imperceptivelmente, lembrando-a das ameaças terríveis que havia feito. Nina pensou na mãe doente, na cirurgia que dependia do seu emprego, nas ameaças de prisão e difamação. Foi um acidente", disse Nina com a voz sumindo. "Eu estava passando roupa perto dele e me descuidei um segundo." "Viu só?" disse Mariane triunfante. "Ela mesma está admitindo a negligência." Marcos tirou Léo dos braços de Nina e examinou o bebê de cima a baixo, como se procurasse sinais de maus tratos. "Cadê o Theo? Quero ver esse ferimento." Nina foi buscar Theo, que ainda dormia no berço, e o trouxe enrolado numa mantinha. Marcos afastou delicadamente o tecido e viu a marca circular no bracinho da criança.
Meu Deus, Nina, como você foi tão descuidada assim? Foi sem querer, senhor, sussurrou Nina com lágrimas nos olhos. Eu peço perdão. Não vai acontecer de novo nunca mais. Claro que não vai, disse Marcos com uma dureza na voz que Nina nunca havia ouvido antes. Porque você não vai mais cuidar das minhas crianças sozinha. A partir de agora, a Mariane vai supervisionar tudo que você faz. Mariane mal conseguiu disfarçar o sorriso de vitória. Não precisa se preocupar com isso, meu bem. Já contratei uma enfermeira profissional para trabalhar junto com a Nina durante o dia. E à noite eu mesma vou dar uma olhada nas crianças de hora em hora. Marcos assentiu, aparentemente satisfeito com a solução. Ótimo. E Nina, essa é sua última chance. Se acontecer mais alguma coisa, qualquer descuido, você vai embora no mesmo dia. Entendeu? Sim, senhor, murmurou Nina, engolindo o choro. Mas Nina ainda não sabia que aquela havia sido apenas a primeira fase do plano de Mariane. A pior parte ainda estava por vir. A enfermeira contratada por Mariane chegou na segunda-feira seguinte. Era uma mulher de cerca de 50 anos, magra e sisuda, com um uniforme branco impecável e uma cara de poucos amigos que deixava claro que não estava ali para fazer amizades. Chamava-se Enfermeira Dalva e vinha com referências impecáveis de famílias ricas da cidade. O que Marcos não sabia é que essas referências eram todas falsas, compradas por Mariane através de uma agência especializada em criar identidades fictícias para empregados domésticos. Dalva era, na verdade, uma ex-funcionária de um hospital psiquiátrico que havia sido demitida por suspeitas de maus tratos aos pacientes. Mariane havia-a encontrado através de contatos no submundo da cidade e a contratado especificamente para executar a fase final do plano. Desde o primeiro dia, Dalva estabeleceu um regime militar no quarto das crianças. Nina foi rebaixada a uma assistente de segunda categoria. Poderia apenas limpar, lavar roupas e preparar mamadeiras sob supervisão. As crianças agora ficam sob minha responsabilidade, anunciou Dalva no primeiro dia. Você faz apenas o que eu mandar, quando eu mandar, do jeito que eu mandar. Qualquer questionamento será reportado diretamente para a dona Mariane. Nina percebeu imediatamente que algo estava muito errado. Dalva tratava Léo e Theo como se fossem objetos, não como seres humanos. Trocava fraldas de forma mecânica e áspera, dava mamadeiras sem olhar para os rostos das crianças. Não respondia quando eles choravam pedindo colo. Pior ainda, Nina começou a notar que Dalva sempre saía do quarto por alguns minutos quando chegava a hora das mamadeiras, dizendo que ia buscar não sei o que na cozinha. E quando voltava, as mamadeiras tinham um cheiro ligeiramente diferente, um cheiro químico quase imperceptível. Depois de tomar essas mamadeiras especiais, as crianças ficavam estranhamente sonolentas e apáticas. Não choravam, não reagiam a estímulos, ficavam com o olhar vidrado no teto, como se estivessem em outro mundo. Nina tentou conversar com Marcos sobre suas suspeitas, mas Mariane nunca deixava os dois sozinhos. Estava sempre presente, sempre controlando a situação, sempre redirecionando a conversa para outros assuntos. E sempre que Nina tentava se aproximar de Marcos, Dalva aparecia com alguma reclamação inventada sobre o trabalho dela, ou sobre algum descuido que havia presenciado. Em 2 semanas, Nina havia se tornado praticamente uma prisioneira na própria casa onde trabalhava. Não podia sair do quarto das crianças sem autorização. Não podia conversar com o patrão. Não podia nem mesmo trocar mais que 2 palavras com Dona Socorro na cozinha. Mas o pior ainda estava por vir, porque Mariane havia decidido que era hora de acelerar o cronograma e partir para a fase final do plano. A fase que envolveria uma dose muito maior daqueles remédios misteriosos, e um telefonema urgente para Marcos, no meio da madrugada, fingindo desespero, dizendo que as crianças haviam tido convulsões e precisavam ser internadas imediatamente numa clínica psiquiátrica especializada. Uma clínica na Suíça, bem longe dos olhos curiosos e dos questionamentos incômodos. Tudo aconteceu numa quinta-feira, exatamente 3 semanas após a volta de Marcos do Rio de Janeiro. Era uma noite particularmente quente, dessas em que o ar fica parado e pesado,
como se a própria atmosfera estivesse pressagiando uma tragédia. Marcos havia saído para um jantar de negócios com investidores japoneses que estavam interessados em financiar a expansão da rede hoteleira para o mercado asiático. O evento era no Copacabana Palace, no Rio, então ele havia pegado um voo e só voltaria na manhã seguinte. Mariane esperou até as 9:30 da noite para colocar o plano em execução. Subiu ao quarto das crianças onde Nina estava dando banho em Léo, enquanto Dalva trocava a fralda de Theo. "Dalva", disse Mariane numa voz que tentava soar casual. "Você pode descer um momento? Preciso conversar com você sobre o relatório médico que vamos enviar para o Dr. Martinez." Nina estranhou. "Que relatório médico? Que Dr. Martinez? Desde quando as crianças estavam sendo acompanhadas por um médico que ela não conhecia?" Dalva saiu do quarto, seguindo Mariane. Nina ficou sozinha com as duas crianças, aproveitando aqueles momentos raros de liberdade para dar-lhes todo o carinho que conseguia. "Meus anjinhos", sussurrou Nina, secando Léo com a toalha macia. "A titia Nina não sabe o que está acontecendo aqui, mas vocês podem ter certeza de que ela não vai deixar ninguém fazer mal para vocês. Nunca." 20 minutos depois, Dalva voltou ao quarto, carregando 2 mamadeiras. Nina notou imediatamente que o líquido dentro delas estava com uma cor ligeiramente diferente do normal, meio amarelada, e o cheiro estava mais forte. "Que mamadeira é essa, Dalva?" perguntou Nina, franzindo a testa. "Vitamina especial", respondeu Dalva secamente. "Receita do Dr. Martinez para fortalecer o sistema nervoso das crianças. Mas o pediatra deles nunca receitou vitamina nenhuma. E quem é esse Dr. Martinez?" "Não é da sua conta", cortou Dalva rispidamente. "A dona Mariane contratou um especialista particular. Você não tem nada a ver com isso." Nina observou enquanto Dalva oferecia as mamadeiras para Léo e Theo. As crianças, que normalmente adoravam a hora da mamadeira, fizeram caras estranhas e empurraram as tetinas com as mãozinhas, como se o gosto estivesse ruim. "Eles não querem", disse Nina. "Vão beber sim", insistiu Dalva, forçando a tetina na boca de Léo. "É para o bem deles." Foi então que Nina viu Dalva apertar as narinas de Léo para forçá-lo a engolir o líquido. A criança se debatia, tossindo e engasgando, mas Dalva continuou forçando. "Para com isso!" gritou Nina, se levantando de um pulo. "Você está machucando ele." "Sai da minha frente, sua ignorante!" berrou Dalva, empurrando Nina com o cotovelo livre, enquanto continuava segurando Léo à força. Nina não pensou 2 vezes. Agarrou a mamadeira e puxou com força, derrubando o líquido no chão. O líquido se espalhou pelo piso, deixando uma mancha esbranquiçada que exalava um cheiro químico forte, como remédio de hospital. "Você perdeu a cabeça?" gritou Dalva, soltando Léo, que imediatamente correu para os braços de Nina, chorando desesperadamente. "Que remédio é esse? O que vocês estão fazendo com essas crianças?" Nesse momento, Mariane apareceu na porta do quarto, como se tivesse sido chamada por um sino invisível. "Qual é o problema aqui?" perguntou ela com uma calma fingida. "Ela derrubou a mamadeira das crianças de propósito", acusou Dalva. "E me agrediu quando tentei dar o remédio." "Nina", disse Mariane com uma voz cheia de decepção teatral, "não posso acreditar, depois de tudo que o Marcos fez por você." "Que remédio é esse, Mariane?" perguntou Nina diretamente, sem mais cerimônias. "Por que vocês estão drogando essas crianças?" O ambiente ficou em silêncio total por alguns segundos. Nina podia ouvir apenas sua própria respiração agitada e os soluços de Léo em seus braços. Mariane se aproximou lentamente, e pela primeira vez desde que Nina a conhecia, ela não estava fingindo. O rosto estava duro, os olhos brilhavam com uma maldade pura e transparente. "Porque eu quero que elas morram", disse Mariane com uma simplicidade assustadora. "Ou pelo menos que fiquem vegetais para o resto da vida. Assim eu fico com os 45 milhões de reais que são delas e posso viver em paz com o Marcos." Nina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Mesmo sabendo da conversa que havia escutado no escritório, ouvir aquela confissão explícita, dita na cara de pau, a deixou paralisada de horror. Você é um monstro", sussurrou Nina. "Eu sou prática",
corrigiu Mariane. E agora que você sabe de tudo, não pode sair daqui viva para contar, Dalva. A enfermeira falsa tirou uma seringa do bolso do uniforme. Era grande e cheia de um líquido transparente. Dose dupla para a babá também, disse Mariane friamente. Amanhã de manhã vamos encontrar as 3 mortas. Overdose acidental de medicamento. A babá desesperada que matou as crianças e se matou em seguida por remorso. Dalva se aproximou de Nina com a seringa levantada. Nina recuou até encostar na parede, ainda segurando Léo, que chorava assustado com toda aquela tensão. Theo! Gritou Nina, porque a outra criança havia ficado no berço do outro lado do quarto. Mariane foi até o berço e pegou Theo no colo, mas não com carinho. Segurou ele como se fosse um saco de batatas. Não se preocupe com ele. Daqui a pouco vocês 3 vão estar juntinhos no mesmo lugar. Nina olhou ao redor desesperadamente, procurando uma saída. A janela estava fechada e dava para um jardim 3 metros abaixo. A porta estava bloqueada por Dalva com a seringa. Não tinha para onde correr, mas então ouviu um som que nunca havia parecido tão bonito. O barulho da chave na fechadura da porta principal da mansão. Marcos havia voltado mais cedo da viagem. Marcos! Gritou Nina com toda a força que havia nos seus pulmões. Socorro! O grito de Nina ecoou por toda a mansão como um alarme de incêndio. Lá embaixo, Marcos havia acabado de entrar na sala quando o som desesperado chegou aos seus ouvidos vindo do 2º andar. Nina, murmurou ele confuso, largando a pasta no chão. Não era um chamado normal. Era um pedido de socorro de vida ou morte. Marcos subiu as escadas de 3 em 3. Quanto mais subia, mais claro ficava o som de uma luta acontecendo no andar superior. Mariane ouviu os passos de Marcos subindo e sua cara de triunfo se transformou numa máscara de pânico total. Dalva, rápido, siseou ela. Aplica a injeção nela agora. Dalva se lançou sobre Nina com a seringa, mas Nina desviou no último segundo, ainda carregando Léo no colo. A agulha atingiu apenas o ar. Marcos, elas querem matar as crianças, gritou Nina enquanto rolava pelo chão tentando escapar de Dalva, que continuava tentando aplicar a injeção. A porta do quarto se abriu com violência e Marcos apareceu no batente, ofegante, com os olhos arregalados tentando entender a cena surreal à sua frente. Nina no chão segurando Léo e tentando se defender de uma mulher de branco com uma seringa na mão, enquanto Mariane segurava Theo do outro lado do quarto. O que diabos está acontecendo aqui? Rugiu Marcos. Por um segundo ninguém se moveu. Foi como se alguém tivesse apertado o botão de pause numa cena de filme de terror. Mariane foi a primeira a reagir. Sua capacidade de mentir sob pressão era impressionante. Marcos, graças a Deus você chegou, exclamou ela, forçando lágrimas nos olhos. A Nina enlouqueceu. Ela tentou envenenar as crianças. A Dalva estava tentando aplicar um antídoto nela. Mentira! Gritou Nina se levantando do chão com Léo nos braços. Ela confessou tudo. Elas querem matar Léo e Theo para ficar com a herança. Marcos olhou de uma para a outra completamente perdido. De um lado, sua noiva elegante e chonina. Do outro, sua empregada desarrumada e histérica. Dalva, disse Marcos se dirigindo à enfermeira, o que tem nessa seringa? Dalva hesitou por uma fração de segundo. Era tempo suficiente para uma mentira bem construída, mas não para a verdade. É um calmante, senhor, para acalmar a Nina. Ela estava tendo uma crise nervosa. Mostra para mim, disse Marcos estendendo a mão. Marcos, não há tempo, interrompeu Mariane com urgência fingida. As crianças podem ter ingerido algo tóxico. Precisamos levar para o hospital agora. Mas Marcos não estava mais ouvindo Mariane. Seus olhos tinham se fixado numa coisa específica. O líquido amarelado derramado no chão do quarto. Aproximou-se da poça, se abaixou e sentiu o cheiro. Era um cheiro que ele conhecia muito bem. O mesmo cheiro que sentia no banheiro de Mariane quando ela dizia estar com enxaqueca e tomava seus remédios para dormir. Olhou para a seringa na mão de Dalva. Olhou para Nina, que segurava Léo como se a vida dela dependesse disso. Olhou para Mariane, que segurava Theo de uma maneira estranha, sem carinho, como quem segura um objeto. E finalmente olhou para os próprios filhos. Léo estava chorando, mas era um choro de medo, não de dor.
Theo estava quieto demais, com os olhinhos meio vidrados, como se estivesse sob efeito de alguma substância. Marcos Lucena não era burro. Havia chegado onde chegou justamente por saber ler as pessoas e as situações. E naquele momento, todas as peças do quebra-cabeças se encaixaram na sua mente com uma clareza cristalina. Mariane, disse ele com uma voz baixa e perigosa, me dá o Theo. Claro, meu amor, disse ela tentando manter o tom doce, mas Marcos notou que ela hesitou antes de entregar a criança. Marcos pegou Theo e imediatamente sentiu que algo estava errado. A criança estava mole demais, sonolenta demais para o horário, e havia um cheiro químico no hálito do bebê. Nina, disse Marcos sem tirar os olhos de Mariane, me conta exatamente o que aconteceu aqui. Desde o começo. E Nina contou. Contou tudo. A queimadura proposital no braço de Theo. A conversa sobre os 45 milhões que havia escutado. As mamadeiras com remédio. As ameaças de morte de poucos minutos atrás. Quando Nina terminou de falar, Marcos estava com os 2 filhos nos braços e uma expressão no rosto que Mariane nunca havia visto antes. Não era raiva. Era nojo puro. É tudo mentira, gritou Mariane desesperada. Ela está inventando. Marcos, você me conhece. Você sabe que eu jamais faria mal às crianças. Sei mesmo? Perguntou Marcos com uma calma assustadora. Então me explica por que meus filhos cheiram a Zolpidem. Me explica por que tem remédio para dormir derramado no chão. Me explica por que a Dalva estava com uma seringa cheia de sedativo. Mariane abriu e fechou a boca várias vezes, como um peixe fora d'água. Pela primeira vez na vida, não conseguia inventar uma mentira convincente. Marcos, meu amor, você está confuso, cansado da viagem. Eu vou te fazer uma pergunta muito simples, Mariane, cortou Marcos. E dependendo da sua resposta, ou eu chamo a polícia, ou eu resolvo isso na mão mesmo. Você tentou matar meus filhos? O silêncio que se seguiu durou uma eternidade. Mariane olhou para Marcos, depois para Nina, depois para Dalva, como se procurasse uma saída mágica que não existia. E então, talvez por saber que o jogo havia acabado ou talvez por puro desespero, Mariane fez a pior escolha possível. Em vez de negar, em vez de continuar mentindo, ela soltou uma risada. Uma risada curta, seca, amarga. Matar, repetiu ela com desprezo. Não, eu não ia matar. Só ia ajustar. 45 milhões, Marcos. Você faz ideia do que dá para fazer com 45 milhões? Quantos lugares podemos conhecer? Quantas coisas podemos comprar? Quanto podemos nos divertir? Sem eles, disse Marcos apontando para as crianças. Sem eles, confirmou Mariane, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Marcos, seja realista. Você mal olha para essas crianças. Elas só te lembram da Isabel. Você mesmo disse que elas são um fardo. Eu só ia resolver o problema. Marcos ficou em silêncio por uns 30 segundos. Nina pensou que ele ia gritar, ia xingar, ia partir para cima de Mariane com violência. Mas Marcos fez uma coisa muito mais devastadora. Sorriu. Um sorriso frio, calculista, terrível. Sabe de uma coisa, Mariane? Você tem razão numa coisa. Eu realmente não olhava para meus filhos. Eu realmente não sabia o que estava perdendo. Marcos se aproximou da janela do quarto, que dava vista para o jardim onde Nina havia sido encontrada, brincando com as crianças naquela tarde que parecia ter acontecido há 100 anos. Mas hoje eu descobri. Descobri que meus filhos são as únicas coisas realmente importantes na minha vida. Descobri que todo o dinheiro do mundo não vale um sorriso deles. E descobri que a mulher que eu achava que amava é um monstro. Marcos se virou para encarar Mariane. Dalva, deixa essa seringa no chão e sai de perto da Nina, agora. Senhor, eu... Agora! Rugiu Marcos com uma autoridade que fez as paredes tremerem. Dalva obedeceu imediatamente. Nina, disse Marcos, pega o telefone aí na mesa e liga para a polícia. Fala que precisamos de uma ambulância para examinar as crianças e de uma viatura para prender 2 tentativas de assassinato. Marcos, você está louco! Gritou Mariane. Você não pode fazer isso comigo. Eu sou sua noiva, meu pai é seu sócio. Era, corrigiu Marcos friamente. Era minha noiva, eram sócios, acabou tudo agora.
Foi nesse momento que Mariane mostrou quem realmente era por baixo de toda aquela máscara de mulher refinada. Partiu para cima de Marcos, tentando arranhar seu rosto com as unhas longas e afiadas. "Eu devia ter matado você também", berrou ela fora de controle. "Devia ter dado veneno para toda essa família maldita." Marcos segurou os pulsos dela facilmente e a empurrou para longe sem violência, mas com firmeza. "Nina, faz essa ligação logo, antes que eu mude de ideia e resolva isso do meu jeito." A polícia chegou em 15 minutos. Uma ambulância do SAMU chegou junto. Em meia hora, a mansão de Alphaville estava cheia de uniformes, sirenes, luzes piscando e muito movimento. Os paramédicos examinaram Léo e Theo imediatamente. Confirmariam depois, através de exames de sangue, que ambas as crianças tinham sido sedadas com doses perigosamente altas de zolpidem e lorazepam, medicamentos que poderiam ter causado danos cerebrais permanentes ou até mesmo a morte se a dosagem fosse um pouco maior. Mariane e Dalva foram presas em flagrante por tentativa de homicídio qualificado. Na casa de Dalva, a polícia encontrou mais frascos de medicamentos controlados e equipamentos hospitalares roubados. No apartamento de Mariane, na Barra da Tijuca, encontraram os documentos falsificados do plano para se apropriar da herança das crianças. O advogado cúmplice, Dr. Ramiro, foi preso 3 dias depois, tentando embarcar para o Uruguai com 2 malas cheias de dinheiro vivo. O julgamento foi rápido e impiedoso. Mariane foi condenada a 22 anos de prisão sem direito à liberdade condicional. Dalva pegou 18 anos. O Dr. Ramiro, 15 anos. Marcos não demonstrou nenhum pingo de pena durante todo o processo judicial. Quando os repórteres perguntavam se ele sentia remorso por ter denunciado a ex-noiva, sua resposta era sempre a mesma. "Ela tentou matar meus filhos. Poderia pegar prisão perpétua, que ainda seria pouco." Mas a verdadeira transformação aconteceu depois que toda a agitação judicial passou e a vida voltou ao normal. Nos dias que se seguiram à prisão de Mariane, algo extraordinário aconteceu na mansão de Alphaville. A casa, que por tanto tempo havia sido fria e silenciosa como um túmulo, começou a pulsar com vida verdadeira. Marcos pediu licença indefinida das empresas. Pela primeira vez desde a morte de Isabel, colocou a paternidade acima dos negócios. "Os hotéis podem esperar", disse ele para Nina numa manhã ensolarada, enquanto trocava a fralda de Léo pela primeira vez na vida. "Meus filhos não podem." Marcos demitiu toda a equipe de empregados que havia sido conivente com os abusos de Mariane e manteve apenas Dona Socorro na cozinha e Nina como babá oficial, mas agora com o triplo do salário anterior e todos os direitos trabalhistas regularizados. "Nina", disse ele numa tarde, depois que as crianças haviam dormido, "eu te devo um pedido de desculpas que vai durar o resto da minha vida. Quase deixei que você fosse morta por causa da minha cegueira." "O senhor não sabia, seu Marcos", respondeu Nina. "A Mariane enganou todo mundo. Não me chama de senhor, por favor. Me chama de Marcos. Você salvou a vida dos meus filhos. Você é família agora." Marcos fez questão de pagar pessoalmente toda a cirurgia da mãe de Nina, Dona Carmen. Mandou buscá-la no interior de Minas num jato particular, internou-a no Hospital Albert Einstein e contratou os melhores ortopedistas do país. A operação foi um sucesso total. Comprou uma casa simples, mas confortável no centro de Poços de Caldas, para que Dona Carmen pudesse se recuperar perto da família, e estabeleceu uma renda mensal vitalícia para ela de 5 salários mínimos. "É o mínimo que posso fazer pela mãe da mulher que salvou meus filhos", disse Marcos quando Nina protestou que era generosidade demais, mas a maior transformação aconteceu no próprio Marcos. O homem que antes passava 18 horas por dia no escritório, agora acordava cedo para dar café da manhã para Léo e Theo. O homem que antes não sabia nem trocar uma fralda, agora conhecia cada expressão, cada gemido, cada necessidade dos filhos. E descobriu, para sua própria surpresa, que ser pai era muito mais gratificante do que ser empresário. Fim. Gostaram desta história? Nos digam nos comentários qual momento mais emocionou vocês e de onde está assistindo. Lembrem-se de dar like no vídeo,
se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas histórias cheias de emoção. E se querem continuar se emocionando, aqui na tela vocês têm outra história incrível que com certeza vai prender vocês desde o início. Obrigado por nos acompanhar e nos vemos na próxima.